E se o mundo ao seu redor não for exatamente o que parece? E se tudo aquilo que você considera sólido, imutável e concreto não passar de uma projeção moldada pela sua própria mente? Antes de avançarmos, gostaria de convidar você a se inscrever no canal e deixar o seu gostei neste vídeo. Essas ações simples ajudam nosso conteúdo a chegar a mais pessoas que, assim como você, buscam expandir seus horizontes. Prepare-se, pois hoje iremos explorar um terreno onde ciência e espiritualidade se encontram, revelando que a realidade pode ser bem diferente do que aprendemos a aceitar como verdade absoluta. Imagine olhar para o universo como se fosse um imenso holograma, onde cada parte contém o todo, e cada pensamento seu influencia, de maneira sutil, a forma com que você percebe e interage com o mundo. Não estamos falando apenas de teorias vagas ou conceitos filosóficos desconectados. Ao contrário, há pesquisas, investigações oficiais e estudos que sugerem que a mente humana não é um mero observador passivo, mas um poderoso agente capaz de moldar a realidade que vivenciamos. Ao longo deste vídeo, iremos percorrer caminhos que nos levarão a entender como um estudo confidencial, posteriormente desclassificado, realizado por uma grande agência de inteligência, se une a ensinamentos espirituais milenares e avanços da física moderna. Juntos, eles desenham um cenário surpreendente. Não apenas testemunhamos a realidade, mas também a influenciamos com nossos pensamentos, emoções e estados de consciência. E ao final desta jornada, espero que você esteja inspirado a aplicar esses conhecimentos em sua própria vida. Fique até o fim, pois compartilharei algumas reflexões práticas para você colocar em ação imediatamente. A ideia de que vivemos em um tipo de holograma cósmico pode soar estranha, mas pense por um instante, um holograma é uma projeção tridimensional criada a partir de padrões energéticos. Se a realidade é semelhante a isso, nada está realmente fixo, tudo é, em essência, uma dança constante de energia. Suas percepções diárias, a sensação de um objeto sólido em suas mãos, as cores que você vê, o som das vozes ao redor, tudo isso pode ser interpretado como um conjunto de frequências energéticas que o seu cérebro decodifica, construindo o cenário que você chama de mundo. Quando começamos a contemplar essa perspectiva holográfica, percebemos que a mente humana não é um telão passivo. Pelo contrário, cada pensamento seu, cada emoção, gera uma espécie de onda energética que interage com esse campo amplo e invisível. Assim, a realidade torna-se mais maleável do que imaginávamos, permitindo que a consciência não apenas receba, mas também projete informações. Em outras palavras, não apenas observamos o holograma, nós o alteramos conforme mudamos nosso estado interno. Essa conexão entre mente e realidade não é apenas especulação de correntes esotéricas. A ciência moderna, especialmente a física quântica, já sugere que o observador influencia o fenômeno observado. Isso acontece no nível microscópico, mas as implicações podem se estender para além do que ainda conseguimos compreender plenamente. Se o universo é um vasto campo de energia, e você é parte integrante desse campo, então suas vibrações mentais podem redefinir o que entende por realidade, ajustando o foco e a nitidez da projeção que você experimenta. Durante décadas, o entendimento sobre o poder da consciência foi restrito a algumas comunidades científicas de vanguarda e tradições espirituais antigas. Mas um conjunto específico de estudos governamentais, posteriormente trazidos ao conhecimento público, abriu caminho para uma compreensão mais profunda dessa dinâmica. Essas pesquisas exploraram como estados alterados da mente poderiam influenciar não apenas a percepção interna do indivíduo, mas também a substância do mundo que o cerca. Imagine por um momento um time de cientistas, pesquisadores e especialistas em comportamento humano, todos empenhados em responder a perguntas ousadas: a consciência humana consegue transcender as barreiras do tempo e do espaço? Pode influenciar fenômenos físicos? Ao contrário do que se possa pensar, o objetivo não era criar uma ficção científica, mas sim analisar cuidadosamente se a mente teria acesso a camadas mais sutis da realidade, capazes de alterar como experimentamos o mundo material. Essas investigações, conduzidas em sigilo, focavam em técnicas que permitiam às pessoas alcançar estados mentais expansivos. Ao invés de enxergar o cérebro como uma máquina rígida, esses estudos partiam do princípio de que o cérebro é um sintonizador de frequências, um dispositivo capaz de conectar-se a diferentes estações da realidade.
E assim como um rádio ajusta seu dial para captar uma nova música, a mente humana seria capaz de afinar-se a dimensões da existência que normalmente permanecem fora de alcance, por estarmos fixados em uma única faixa de percepção. Para compreender melhor essa capacidade, pense em técnicas como meditação profunda, visualização criativa e sincronização dos hemisférios cerebrais. A ideia é que, através de certos estímulos, sejam eles auditivos, visuais ou mentais, o cérebro saia do modo habitual e entre em estados de ondas cerebrais diferenciados, como alfa, teta ou delta. Nesses estados, a percepção do tempo, do espaço e da identidade pessoal pode se alterar. Um exemplo marcante é o uso de sons específicos para alinhar os hemisférios do cérebro. Em condições normais, o hemisfério esquerdo, mais analítico, e o direito, mais intuitivo, nem sempre trabalham em plena harmonia. Quando você expõe o cérebro a frequências sonoras cuidadosamente elaboradas, pode ocorrer uma sincronização, um tipo de alinhamento interno que facilita o acesso a estados mentais expansivos. Nesses estados, conceitos rígidos sobre o mundo tornam-se mais flexíveis. A partir dessa prática, a mente pode transcender as fronteiras do que entendemos por normal. Sensações de unidade com o universo, a sensação de que o eu e o mundo externo não são entidades separadas, o acesso a intuições e informações antes inacessíveis, tudo isso entra no campo das possibilidades. Esses experimentos, outrora secretos, sugerem que ao ajustar a frequência mental, o ser humano pode literalmente perceber novos aspectos da realidade, ampliando o espectro daquilo que se considera real. Mas não paremos por aí. Se a mente consegue acessar camadas mais sutis da realidade, o que dizer sobre seu poder de moldá-la? Cada pensamento e emoção que cultivamos em nosso íntimo emite um padrão vibracional, como uma assinatura energética própria. Quando esses padrões se repetem, eles criam uma espécie de campo de ressonância que influencia o modo como interpretamos e reagimos ao mundo ao nosso redor. Um exemplo simples: quando você está num estado de medo ou ansiedade constante, sua percepção do mundo tende a se estreitar. Tudo parece mais hostil, e as oportunidades de crescimento e alegria parecem distantes. Não é que o mundo em si tenha mudado. O que muda é a frequência da sua mente, moldando a forma como você filtra e projeta a realidade. Por outro lado, se você cultiva estados de tranquilidade, confiança e gratidão, a percepção se amplia, revelando caminhos antes invisíveis. Essa dinâmica mente-realidade se assemelha ao funcionamento de um projetor de cinema. O que você percebe lá fora é, em grande parte, a projeção interna do filme que está rodando dentro de você. Ao mudar o roteiro mental, alterando pensamentos e emoções, você muda o cenário projetado. E quando percebemos o quão profunda é essa influência, fica claro que não somos meros coadjuvantes na história do universo. Somos co-criadores, participantes ativos no desenrolar de nossa própria experiência de vida. Se encararmos o universo não como uma estrutura estática, mas como um campo infinito de potencialidades, onde cada possibilidade já existe em estado latente, então a consciência humana funciona como um foco, que ilumina e concretiza algumas dessas possibilidades em detrimento de outras. Assim, a realidade que vivemos seria fruto de uma seleção constante entre as inúmeras probabilidades existentes, um arranjo dinâmico guiado pelos padrões que nossa mente emite. Essa visão se aproxima de concepções quânticas da realidade, onde partículas subatômicas não possuem posição ou estado definidos até serem observadas. A analogia com a mente humana é inevitável, nossos pensamentos e intenções funcionariam como essa observação, colapsando a nuvem de possibilidades e moldando a experiência concreta. Assim, o universo deixa de ser um palco fixo onde tudo já está determinado e passa a ser um gigantesco campo em aberto, respondendo aos comandos sutis da nossa consciência. Ao reconhecermos isso, percebemos que a chave para alterar nossa realidade não está em lutar contra o mundo externo, mas em aprender a ajustar as frequências internas, alinhando pensamentos, emoções e intenções com aquilo que desejamos vivenciar. Considere uma situação cotidiana. Você deseja muito uma oportunidade profissional, mas está constantemente pensando em como o mercado é difícil, como as pessoas não reconhecem o seu valor ou como nada dá certo para você. Ao manter essa postura interna, sua mente projeta um padrão de escassez e bloqueio. Ainda que surjam chances, você pode não percebê-las ou não se sentir confiante o suficiente para agarrá-las.
O resultado reforça sua crença de que as coisas não funcionam. Agora, imagine o contrário, você decide cultivar uma atitude mental diferente. Pratica diariamente meditações focadas no sentimento de abundância, visualiza-se trabalhando num ambiente agradável, sendo respeitado e recompensado. Com o tempo, sua mente começa a sintonizar um padrão mais aberto e receptivo. Você passa a notar oportunidades que antes ignorava, cria conexões que expandem seu campo de possibilidades, começa a projetar autoconfiança e entusiasmo. Aos poucos, o cenário externo começa a refletir esse novo padrão interno. A questão não é pensar positivo de maneira ingênua, mas compreender que a realidade que percebemos é altamente influenciada pelo estado de nossa mente. Ao fazer isso com intenção e consistência, transformamos nossa interação com o mundo, tornando-nos não apenas observadores, mas participantes ativos na formação do que vivemos. A ideia de uma realidade influenciada pela consciência não é novidade para muitas tradições espirituais. Há milênios, mestres e sábios afirmam que o mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. O que é interessante em nosso tempo é que a ciência começa a fornecer pistas e arcabouços teóricos que tornam plausível essa visão. Enquanto a espiritualidade sempre enfatizou a unidade entre observador e observado, a ciência, por muito tempo, tratou a mente como algo separado do universo físico. Hoje, no entanto, áreas como a física quântica, a neurociência e a cosmologia estão revelando que a fronteira entre o mundo interno da consciência e o mundo externo da matéria não é tão nítida quanto se supunha. Essa convergência nos mostra que não precisamos escolher entre a visão científica e a espiritual. Pelo contrário, essas visões podem se complementar, oferecendo uma compreensão mais rica da existência. A ciência nos dá ferramentas para testar hipóteses, explorar fenômenos e compreender as bases energéticas da realidade. A espiritualidade nos ensina a vivenciar esses fenômenos em um nível pessoal, a sentir a unidade subjacente a todas as coisas e a aplicar esse conhecimento para melhorar nossa vida diária. Como, então, aplicar essa compreensão na sua rotina? Primeiro, reconheça que você é um ser multidimensional, dotado de capacidade de escolha interna. Ao perceber que suas crenças, emoções e intenções influenciam o panorama da sua experiência, você começa a ter mais cuidado com aquilo que pensa, sente e cultiva em seu íntimo. Práticas como a meditação, a atenção plena, mindfulness, e a visualização intencional podem ajudá-lo a ajustar suas frequências internas. Ao dedicar alguns minutos do dia para silenciar a mente, focar na respiração e cultivar estados emocionais mais equilibrados, você cria um ambiente interno favorável para perceber novas possibilidades. Além disso, aprender a observar seus próprios padrões mentais e emocionais sem julgá-los é fundamental. Quando você se torna consciente das crenças limitantes que carrega, pode lentamente começar a substituí-las por crenças mais expansivas. Ao fazer isso, não apenas alterará a forma como percebe o mundo, mas também as circunstâncias que atrairá para a sua realidade pessoal. Não esqueçamos que não estamos isolados. Cada indivíduo emite suas próprias frequências mentais, mas todos fazemos parte de um imenso campo coletivo. Isso significa que, quando muitas pessoas direcionam sua consciência para um objetivo semelhante, seja a paz, a harmonia ou a cura de um contexto social, essas energias combinadas podem gerar impactos significativos no mundo físico. Exemplos disso podem ser vistos em estudos envolvendo a meditação coletiva pela paz, onde grupos grandes se reúnem mentalmente para intencionar harmonia e equilíbrio. Resultados preliminares apontam para a redução de índices de violência durante esses períodos. Embora tais estudos sejam complexos e ainda pouco compreendidos, eles sugerem que a consciência coletiva pode influenciar padrões energéticos mais amplos, afetando comunidades inteiras. Dessa forma, ao trabalhar em sua própria expansão de consciência, você não apenas transforma a sua realidade individual, mas também adiciona a sua nota particular à sinfonia vibracional da humanidade. Esse entendimento nos convida a assumir responsabilidade não apenas por aquilo que vivemos, mas também pelo tipo de energia que contribuímos para o todo. Ao reconhecer o papel ativo que exercemos na construção da realidade, abre-se um leque de novas possibilidades. O que antes parecia fixo e determinado revela-se como algo maleável, sensível ao poder das nossas escolhas internas. Essa perspectiva pode trazer liberdade, ao mesmo tempo, responsabilidade.
Afinal, assumir que influenciamos a realidade significa também admitir que não somos vítimas passivas de circunstâncias externas, mas co-criadores daquilo que vivenciamos. Em vez de focar apenas nos desafios, podemos nos perguntar: que frequência mental estou mantendo agora? Quais oportunidades estou deixando de ver por causa dos meus padrões internos? Como posso ajustar a minha consciência para tornar a vida mais significativa, rica e plena? Essas questões abrem o caminho para uma vida mais consciente, na qual intuição, razão e emoção trabalham juntas, alinhadas com a intenção de crescer, aprender e contribuir. A jornada não requer perfeição imediata. Ajustar frequências internas e expandir a consciência é um processo contínuo. Haverá momentos de avanço e outros de retrocesso, mas ao entender a dinâmica entre mente e realidade, você poderá navegar por essas marés com mais sabedoria, clareza e propósito. Chegamos ao fim desta jornada, mas o caminho da expansão da consciência continua aberto diante de você. Ao compreender que a realidade que experimentamos é fortemente influenciada pela nossa mente, você se coloca na posição de um artista, capaz de ajustar cores, formas e texturas do próprio universo que o cerca. Longe de ser uma visão fantasiosa, trata-se de um convite para explorar a profundidade do seu poder interior e descobrir que o mundo responde às vibrações que você emite. Se essa mensagem ressoou em você, se o conhecimento compartilhado aqui despertou a curiosidade ou confirmou sensações que já tinha, convido você a dar um passo à frente. Pratique meditação, experimente ajustar suas intenções diárias, busque entender melhor suas emoções e crenças. E acima de tudo, veja o processo como uma aventura de autoconhecimento e cocriação. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e compartilhar este vídeo com pessoas que, como você, buscam compreender a realidade em um nível mais profundo. Agradeço profundamente a sua presença e atenção. Que essa jornada continue além deste vídeo, nutrindo reflexões, mudanças internas e possibilidades inimagináveis. Cuide do seu mundo interno e observe, com paciência e curiosidade, as transformações que se refletem no mundo externo. Até breve!